Bom dia. Bom dia para quem é de bom dia, né? Boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Porque eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, né? Agora são 8h30 da manhã. Provavelmente você pode assistir de manhã, à tarde ou à noite, né? E eu trago uma palavra de Deus para a tua vida. A palavra de Deus para a tua vida. Só que essa palavra, eu estou trazendo ela para um público, né? Um público gay, né? Para você que é homossexual, né? Afeminado, ou você é uma mulher afeminada, né? Então, para você, mulher, ou você, homem, que pratica, né, o sexo ao contrário, né? Muita gente não gostaria de fazer isso. E outros se orgulham de fazer. Agora, o que a Bíblia diz, né? Antes de eu ler a palavra da Bíblia para você, eu quero falar algo, né, por mim, mas que também é inspirado pela Bíblia, né? Tem diferença do homem feminado e o homem que não é afeminado. Tem diferença uma mulher que é afeminada, masculina, ou uma mulher que não é afeminada. Para Deus não tem diferença. Para Deus não há diferença. Não importa se você é gay, não importa se você é sapatão. Não importa. Por que não importa? Porque primeiro que a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, lá no livro de Gênesis. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Segundo, Deus, ele não faz acepção de pessoa. Terceiro, Deus, a palavra de Deus diz, amais um aos outros, como eu vos amei. No quarto, a palavra de Deus diz, né, que Deus, ele ama o homem, mas abomina o pecado. Quando a palavra de Deus se refere ao homem, quer dizer homem e mulher, a nação, né, o mundo, tá? Opa, o mundo. A paz do Senhor, meu irmão. Então, a palavra de Deus diz que Deus, ele ama o homem, mas abomina o pecado. Então, Deus ama a mim e ama você. Ele ama o gay e ama uma mulher que é transexual, a sapatão. Deus, ele vai te amar da mesma maneira que eu te amo, que Deus me ama. Só que Deus, ele não ama o pecado, tá certo? Então Deus, ele ama a raça humana, mas ele abomina o pecado, tá? Então eu não tenho direito de falar mal de você e nem você tem o direito de falar mal de mim, né? Mas a palavra de Deus diz, né, que aquele que sofre por não conhecer a palavra, né? Aquele que conhece a palavra, o pecado daquele que sofreu sem conhecer a palavra também cairá sobre aquele que conhece a palavra. Por quê? Porque conheceu a verdade, mas não ensinou a verdade, não transmitiu a verdade. E o homossexual, ele tem culpa de ser um homossexual? Sim ou não? É escolha dele?
Sim ou não? Não. Ele não tem culpa de ser um homem sexual ou uma mulher sexual, né? E, no caso, se ele pode escolher ou não, aí fica o critério de cada pessoa. Primeiro que ele não tem culpa de ser gay, né? Tanto o homem que nem a mulher. Agora que ele tem um direito de escolher, ele tem. Tá? Ele tem. Porque ele pode querer ser e pode querer não ser. Tá? Mas aquele que quer ser, né? Esse, ele está em pecado diante de Deus mais do que aquele que não quer ser, mas é. Mas às vezes a pessoa não consegue deixar de ser. Por quê? Porque ser sexual, né, é uma doença espiritual. Não uma doença do corpo, mas uma doença da alma. Uma doença da alma. Tá? Por que uma doença da alma? Né? Porque todos nós sabemos que existe Deus e existe o maligno, Lúcifer, que era um anjo que foi expulso do céu, que ele lá no Jardim do Éden, ele é conhecido como a serpente, né? No livro de Apocalipse, capítulo 12, ele é conhecido como o dragão, né? O dragão parou diante da mulher querendo tragar o seu filho quando ele nascesse. Lá no Jardim do Éden, quando a serpente incentivou Eva a pecar, Deus falou para a serpente: vendo que tu tem feito isso, colocarei inimizade entre ti e a mulher e a tua descendência. Tá? Então, a Bíblia diz que através de Adão entrou o pecado e através do pecado entrou a morte. Mas através de Cristo Jesus entrou o perdão, a salvação e a vida eterna. Então, todos nós já nascemos em pecado. Tá? E o pecado, ele separa o homem de Deus. Porque o pecado fede como carniça. E o salário do pecado é a morte. Por isso que tem uma palavra de Deus que diz que filho, obedecei teu pai e tua mãe para que teus dias de vida sejam multiplicados. Ou seja, caso ao contrário, é diminuído. Certo? O certo, pelo ciclo da vida, é a pessoa nascer, crescer, multiplicar, né? Ou seja, produzir e depois morrer. Ficar velho e o filho enterra o pai. Mas não é isso que a gente vê hoje em dia. A gente está vendo os pais enterrando os filhos. Por quê? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, de vez de os pais ficar velhos, os filhos enterrar os pais, é os pais que estão enterrando os filhos por causa do pecado, por causa da desobediência, tá? Porque não quer ouvir conselho. E a Bíblia, né, ela é conselho de Deus para a nossa vida. Ela é lei, é mandamento, né? Então, na Bíblia tem bênção e tem maldição. E às vezes, por causa do pecado, nós mesmos atraímos a maldição em nossa vida. Então, quando a gente peca, há um espírito que entrou na nossa vida para causar divisão, que nem Lúcifer causou divisão no céu, trazendo a terceira parte dos anjos com ele, né? Causou divisão, por causa do que? Do ciúme, do ódio, da contenda, da inveja, né? Da ira. Tá? Eu tenho aqui 3 livros para você ler e meditar. O livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Livro de Levítico, capítulo 20 e versículo 13. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 27 e 28. Livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10.